Algumas pessoas me perguntam o que que é esta figura que eu tenho aqui atrás, este ícone de Cristo, e eu resolvi gravar então um vídeo para explicar o que que é esta figura, do que ela se trata e por que que eu tenho ela fixada na minha parede. Essa figura ela é um dos mais antigos Cristo Pantocrator, que é um ícone, né, desenvolvido no Oriente, na ortodoxia cristã do contexto bizantino, né, e o Pantocrator ele significa todo-poderoso ou onipotente, né, quer dizer que é o Cristo governador do mundo. E essa é uma das figuras mais antigas, ela foi pintada, é um quadro relativamente pequeno, e ele foi pintado por algum devoto, que a gente não sabe quem é exatamente, e está guardado lá no mosteiro de Santa Catarina, que fica aos pés do Monte Sinai. Esse ícone ele é usado, né, tradicionalmente, aliás qualquer ícone oriental ele é usado nas orações dos cristãos ortodoxos. É muito comum usar então essas figuras para auxiliar na concentração, na meditação, né? Então você tem essa figura em que você olha, ele não assim, é difícil para nós ocidentais entendermos isso, né? Mas ele não é usado para orar para o quadro, mas ele é um veículo de facilitação dessa transcendência com Cristo, com Deus. É obviamente que eu não uso com esse fim, essa figura, porque eu sou um protestante raiz, né? Eu jamais vou conseguir fazer uma oração utilizando um ícone como esse veículo, né, de devoção. No Oriente é muito comum, né, o próprio ato de pintar nesses ícones, ele é um ato de oração, ele é feito debaixo de toda uma devoção, de um canto, e ele é um ato de oração à própria pintura, e depois ele é usado na oração. Eu, obviamente, não faço uso nesse sentido. O meu uso ele é muito mais secular, vamos dizer assim. Eu sou um historiador e eu sou um designer, então me chama muito a atenção essas questões do uso da imagem. E o caso do Cristo Pantocrator, e principalmente esse primeiro, esse mais antigo conhecido, que deve ser ali do século VI depois de Cristo, mais ou menos, é muito curioso porque nessa figura está expressado o resultado final de um grande debate que envolveu séculos da teologia cristã, que é o debate em torno da pessoa de Cristo. Quem é, afinal, Cristo, né? A questão de Jesus Cristo ela é fundamental no cristianismo, porque ele parte do princípio de que Deus se fez homem. E a partir desse princípio, uma série de questões acabam sendo postas, né? Porque se Deus é um só, como é que ele se faz homem, uma vez que Cristo aparece nos evangelhos falando com o Pai, falando com Deus, né? Aparece ele mencionando um Espírito Santo que viria depois dele. Então esses episódios que aparecem narrados nos evangelhos e também alguma coisa no Antigo Testamento, acaba sendo solucionado pela Igreja Cristã com a doutrina da Trindade. E além da doutrina da Trindade, há a própria questão do próprio Cristo, né? Ele sendo Filho de Deus, né, encarnado na forma de homem, vem a questão de, afinal, como é esta figura de Cristo? Como é este Cristo? Como nós explicamos este Cristo? E isso envolveu séculos, né, de debate da igreja cristã, até se chegar a um modelo, a uma fórmula que explica que Cristo ele é totalmente divino, mas ele é também totalmente humano. Ele é completamente as duas, né, essas duas naturezas. E isso foi resolvido completamente apenas lá no Concílio de Calcedônia, em 451, em que foi feita uma declaração de fé que sustenta justamente esse paradoxo, como ele pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. É óbvio, ele não explica esse paradoxo, mas ele o sustenta. E ele diz então o seguinte, né, que na linha dos Santos Pais, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai segundo a divindade, consubstancial a nós segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo com exceção do pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, aqui é o termo grego Theotokos, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão,
sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Pois bem, este ícone, ele procura expressar justamente esse paradoxo da dupla natureza de Cristo, em uma única pessoa ter duas naturezas. Então observe, né, como esta figura ela tem dois lados, esse rosto, com expressões que aparecem diferentes, né, e fazendo um gesto que se tornou depois o gesto clássico. Ele faz com a mão direita a bênção grega, onde com, né, o formato dos dedos ele apresenta então uma espécie de trindade nesses dedos unidos em três agrupamentos. O polegar, 2 e 2, forma a trindade, e inclusive um dos dedos aponta para si próprio, como uma das figuras da trindade. Então ele abençoa com esse elemento da trindade. E na outra mão ele segura o evangelho, a proclamação, então, né, da salvação que Cristo traz. Um lado é o lado da natureza divina. Notem como a figura ela é transcendente, ele tem um rosto sereno, mas é um rosto ao mesmo tempo distante, indecifrável. Você não tem um acesso direto a ele. E esse é justamente o elemento mais divino de Cristo. É aquele totalmente outro, aquele que você não tem um acesso direto a ele. Entretanto, ele tem um outro lado. É o da natureza humana. Essa é uma natureza imanente, terrena, é uma natureza humana, sofredora. Este aqui é o próprio servo sofredor dos evangelhos. Então ele é próximo, ele é presente, é aquele com o qual nos identificamos. E aí então nós temos justamente nessas duas faces, né, uma humana, a outra divina, unidas nessa figura de Cristo. E a natureza divina é essa que traz a bênção da Trindade com a mão direita. O outro lado, a natureza humana, é essa que está trazendo o evangelho da Boa Nova, do Deus conosco, o Emanuel que está andando entre nós, que sofre as nossas misérias e morre pelos nossos pecados. E é esses dois juntos, tanto divino como humano, é o que podem nos trazer, então, a nossa salvação. Então esse é um quadro que expressa justamente esse aspecto de uma teologia pensada, de uma teologia que levou séculos sendo elaborada, né, para procurar compreender este Cristo, esse grande mistério de Deus revelado a nós, e a arte procura expressar isso. Então essa arte, né, da figura desse Pantocrátor procurou expressar então esta teologia profundíssima na forma de uma expressão humana belíssima, que é a pintura, nesse caso, esse ícone ortodoxo. E é por isso que eu tenho ele aqui no meu quarto, porque é um pouco do que eu, né, procuro fazer e exercer, é transformar a teologia, transformar a experiência com Deus em alguma forma de arte ou alguma forma de expressão nossa humana diante do deslumbramento disso que Deus fez e agiu entre nós. É por isso que ele é interessante para mim, é por isso que eu coloco ele sempre para me lembrar desse trabalho. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o Cristo Pantocrátor. Um abraço e até mais.